Mesmo eu sendo pastora, durante anos, eu era uma viciada em comida. É verdade. Eu fui descobrir isso depois de muito tempo, depois de sofrer muito. Mas eu percebia que tinha alguma coisa errada na minha vida, porque eu não conseguia resistir a certos alimentos. Eu tinha que comer até o fim, mesmo já estando satisfeita, estufada, eu comia até passar mal. E quando eu falava que eu iria parar, que eu ia emagrecer, que eu ia fazer uma dieta, eu ficava tão ansiosa que aí que eu comia mais mesmo. Eu ia para a igreja, eu pregava, eu cuidava das pessoas, mas quando eu terminava o culto, eu chegava em casa e ia comer, ou ia numa pizzaria ou em qualquer outro lugar, eu me descontrolava completamente. E parece que tudo aquilo que eu havia pregado na igreja, que eu havia ouvido ali no momento do culto, parece que nada daquilo valia, porque dentro de mim eu sentia que havia alguma coisa errada. Eu lembro uma vez que nós fomos num encontro só para pastores, e era um encontro de 3 dias. E nós ficamos num alojamento e ali tinha várias comidas, né, o buffet, e eu sempre gostei muito de chocolate. E eu lembro numa noite e o jantar era antes da ministração, e eu lembro que naquela noite eu comi tanto, tinha mousse de chocolate, eu comi tanto chocolate, tanto desse mousse, que eu saí de lá do restaurante passando mal. E eu fui para o quarto, para o alojamento, eu não conseguia nem prestar atenção na palavra, eu não consegui receber a ministração naquele dia, porque eu estava passando mal de tanto que eu havia comido. E depois, em seguida, vinha o sentimento de frustração, de tristeza, de culpa, uma dor dentro de mim. E eu não sabia o porquê, eu sabia que eu queria emagrecer, eu sabia que eu não queria ser daquela forma, mas eu não sabia por onde começar, porque afinal de contas eu já tinha tentado muita coisa, muitas dietas, muitas dicas de internet, eu já tinha tentado muita coisa mesmo, nutricionista, e nada tinha adiantado, nada tinha resolvido o meu problema. E eu ficava com aquela tristeza, com aquela ansiedade dentro de mim. Isso foi me causando cada vez mais problemas também de saúde, problemas emocionais. Eu era uma pessoa depressiva, uma pessoa angustiada, eu era uma pessoa que vivia debaixo de remédios para depressão. Eu tomava remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para tudo. Tive síndrome do pânico. Então eu vivi uma verdadeira destruição na minha vida. E eu não tinha nem ideia que todo aquele sentimento que eu tinha de tristeza por não conseguir resistir à comida ou por não conseguir colocar limites, na verdade aquele sentimento era o sentimento do Espírito Santo dentro do meu coração. Porque depois eu fui entender que a maneira em que eu estava vivendo, eu estava cometendo o pecado da glutonaria, eu estava cometendo o pecado da gula, cedendo aos meus prazeres, às minhas vontades que estavam me prejudicando, e o Espírito Santo se entristecia dentro de mim. E eu tinha dificuldades até mesmo na minha comunhão com Deus. Eu começava um jejum, eu quebrava o jejum, eu não conseguia levar à frente. E isso foi cada dia mais se intensificando e piorando na minha vida, até que eu comecei a orar. E eu comecei a colocar tudo isso diante do Senhor e falar para Ele que eu não aguentava mais viver dessa maneira. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu pedia para Ele me ajudar, e foi aí que o bondoso Espírito Santo começou a trazer na minha frente palavras falando sobre a glutonaria, começou a falar comigo sobre o domínio próprio, e tudo que ele foi me mostrando, eu não fazia nem ideia, porque esses assuntos não são assuntos abordados nem na faculdade de teologia que a gente faz. Você não encontra esses assuntos. Dificilmente você vê alguém pregando sobre a glutonaria, sobre a gula, sobre o domínio próprio. É falado muito sobre o vício de drogas, do álcool, da pornografia, mas o vício na comida
também é um vício. Claro que não tem os mesmos efeitos, mas vira um ciclo vicioso, vamos dizer assim, onde você vai, você come, depois você se sente mal porque comeu tanto assim, aí você quer parar, aí muitas vezes você fala, é a última vez, aí você aproveita o final de semana, porque na segunda-feira você fala que vai começar. E aí chega segunda, eu muitas vezes vivi isso, eu começava bem o café da manhã, até almoçava legal, mas chegava ali pelas 3 horas da tarde, eu já jogava tudo pro alto. Eu vivi assim durante muitos anos. E eu não consegui fazer isso de uma hora para outra e sozinha. Eu fui estudar. Eu uni a minha oração com conhecimento. Porque não adianta nada na vida, não adianta você só orar. Não, tem que ter ação, por isso que é oração, você une você ora, mas você também tem ações. Só que, como eu falei, eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que eu tinha que fazer, porque afinal de contas, nem a nutricionista tinha dado conta de mim, sabe? E aí que eu me senti pior ainda, parecia que eu era pior das piores, me comparava, porque deu certo para uma, essa dieta, e por que para mim não deu, por que eu não consigo? E aí eu entendi que o problema não era comida não é problema. Pelo contrário, Deus fez o alimento para nos nutrir, para nos dar vida, disposição, saúde. Eu jamais estaria aqui falando isso se eu não tivesse saúde, se eu não me alimentasse. Então, a comida não é o problema. O problema eram coisas que havia internamente em mim que eu nem sabia que tinha. Por isso que quando você ouvir alguém dizendo para você, fecha a boca, você tem que criar vergonha na cara, porque é você que não quer, você tem que decidir e pronto, acabou. E não é assim, porque se fosse por força de vontade, se fosse só fechar a boca, você já teria conseguido. Porque quantas vezes talvez você ficou sem comer, você fez talvez jejum intermitente, você seguiu tantas coisas, você tem força de vontade. Tanto é que você está nesse vídeo até agora. E se você está nesse vídeo até agora, eu quero que você já deixe um like aí para eu ver que você está aí, deixe um comentário para eu ver você. Coloque no comentário, eu tenho força de vontade. Coloque agora já, eu tenho força de vontade. Porque é verdade, o que falta em você não é vontade, você tem vontade sim, assim como eu também tinha. Só que eu não sabia que a questão era muito mais profunda. E Deus foi me conduzindo de uma maneira que aí eu fui estudar, eu fui fazer cursos, eu fui aprender aquilo que eu não sabia. E aí fez todo sentido para mim a palavra que hoje eu carrego comigo, de Romanos 12:2, que diz: não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então aqui, nesse versículo, existe algo muito profundo. E trazendo, de maneira que você entenda, essa palavra diz que não é para a gente se conformar. Você não precisa se conformar com aquilo que está te prejudicando, com aquilo que está te fazendo mal. Ou seja, se o seu comportamento alimentar, se tudo isso que eu falei, talvez em alguma coisa você se encaixa, você fala, nossa, eu também faço isso, eu também vivo assim. Você não pode se conformar com isso. Você não pode se conformar com a obesidade. Você não pode se conformar com aquilo que está te deixando triste, que está te adoecendo. Não se conforme. Só que aí qual é o caminho para a mudança? Transformai-vos. Ou seja, se transforme através do quê? Da renovação da sua mente. Então, toda transformação que você quer ter na sua vida, primeiro você tem que mudar a sua mente. Você tem que mudar a sua maneira de pensar. Sempre antes de você escolher alguma coisa, você pensou, houve um pensamento ali. Então, a raiz não é a comida, não é o chocolate não é o problema. De jeito nenhum. O problema é muito mais profundo, que é a raiz dos seus pensamentos. Por que você decide o que você decide? Porque há um pensamento. Então, transformai-vos pela renovação da sua mente. O seu pensamento acontece na mente.
Então é aí o foco. Por isso que não existe outro caminho para a transformação a não ser pela mudança da sua mente. É por isso que muitas vezes você tentou várias coisas e não deu certo. Por quê? Não houve uma mudança de mente. A Bíblia nunca erra. E quando ela fala sobre isso, é fato, é real. E como eu vou mudar a minha mente? Aí existe um processo. Não é de um dia para o outro, não é num piscar de olhos. É necessário ajuda, é necessário apoio, é necessário conhecimento, é necessário você estar num ambiente adequado. Porque, afinal de contas, você sustentou um comportamento, um pensamento durante muitos anos da sua vida. Agora, você acha que uma simples dica vai mudar a sua vida, o seu corpo? Não vai. Você precisa, nós precisamos uns dos outros. Hoje, eu sou uma pessoa livre. Eu escolho o que eu como, o que eu não como, o que eu vou vestir, o que eu vou usar. E não mais sou escolhida. Hoje eu sou livre. Eu sou curada. Eu venci a depressão, os problemas psicológicos. Eu eliminei mais de 20 quilos. E não é só questão de estética, não. O mais bonito dessa transformação foi quem eu me tornei e quem você pode se tornar. Quando você aprende o único caminho que pode transformar a sua vida. Então eu quero dizer para você que se eu conseguir, você também consegue. Porque eu cheguei a um caso extremo. Eu era realmente uma viciada em comida. Eu não sabia comer, igual a nutricionista passou, né? Um quadradinho de chocolate. Quem disse que eu conseguia comer um quadradinho de chocolate? Jamais. Então, a nutrição é essencial, é maravilhosa. Você ter ali uma dieta personalizada para você, mas de nada vai adiantar se você primeiro não mudar a sua mente. Então, hoje, eu alcancei esse lugar de liberdade, de alegria, de estar em paz comigo mesma. Isso não há preço que pague. Você se sentir bem, você se sentir feliz, você não ter vergonha das pessoas, você poder entrar numa loja e escolher a roupa que você quer, você poder sentar numa mesa e falar, eu vou comer 2 pedaços e pronto, acabou. Ou eu não vou comer isso e pronto, acabou. E não se sentir triste por isso. E não se sentir presa, não posso comer. Não, existe um outro caminho, onde você consegue falar não, onde você consegue ter domínio próprio, de maneira leve, de maneira agradável. E eu não parei por aí. Eu continuei estudando, eu continuei me especializando, eu me preparei para estar aqui, podendo te ajudar. E hoje eu quero e posso te ajudar nessa caminhada, rumo ao emagrecimento, à transformação na sua vida, ao desbloqueio de muitas áreas. Dá uma olhadinha nessas mulheres aqui que eu vou te mostrar agora. Essas mulheres são mulheres que me conheceram e elas estavam exatamente como eu falei para você, se sentindo culpadas, tristes, não conseguiram emagrecer através de dicas, através de planos alimentares, através de muita coisa. E quando elas conheceram o emagrecimento cristão, conheceram a mim, eu pude ajudá-las e em pouco tempo elas alcançaram resultados surpreendentes. Eu acho muito linda a história da Terezinha, eu vou compartilhar com você a foto dela aqui, ó. Ela é uma preciosa. E a Terezinha, quando me conheceu, eu fiz uma entrevista com ela e ela falou para mim que ela não tinha mais sonhos. Ela não sabia mais o que era sonhar. E a Terezinha entrou na mentoria, né, que eu dou, e ela começou a sonhar novamente. A Terezinha tirou carta com 56 anos, que era um sonho que ela achava que nem tinha mais porque estava engavetado. E nós abrimos a gaveta dos sonhos e ela reviveu esse sonho e não só, né, reviveu, como realizou. E ela fala que hoje ela tem outros sonhos, ela consegue sonhar, ela é feliz. Então não foram só os quilos que foram eliminados,
mas na verdade foi junto muita coisa. A frustração, a culpa, a tristeza, né? O desespero, a angústia. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E eu quero que você viva isso. Eu quero que você alcance, porque é possível. É possível. Você só precisa se esforçar. E eu quero dizer para você que eu estou com as vagas da mentoria aberta por tempo limitado, mas, mais uma vez, eu quero muito poder caminhar com você, porque eu sei que assim como um dia eu precisei, você também precisa, e juntas nós vamos alcançar os seus objetivos, pode ter certeza. E daqui a pouquinho será a sua foto que vai estar aqui brilhando para as pessoas verem a linda transformação que você alcançou. Então, se é disso que você precisa, uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que já passou pelo caminho, uma pessoa que tem o conhecimento necessário para te ajudar, o ambiente certo, a palavra certa, se você crê na palavra de Deus, porque você vai observar que todas as aulas eu me baseio na palavra, se faz sentido para você. Eu vou deixar o link aqui, você pode acessar o link e aí você recebeu acesso instantaneamente no seu e-mail. E aí você já vai entrar para o grupo da mentoria e será muito, muito bem-vinda. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar também o link do grupo Emagrecimento Cristão gratuito. Lá você vai encontrar o meu número e você pode tirar as dúvidas diretamente comigo ou com alguma das administradoras que estão no grupo, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Espero ver você do outro lado na mentoria. Espero poder compartilhar um dia a sua história. Beijo no seu coração e até lá. Tchau, tchau.